Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 7 de agosto, nós estamos caminhando já adiante, né, no nosso ano letivo, e hoje é uma data muito especial. Para nós que estamos trabalhando um projeto na escola, de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Hoje nós temos a lembrança da criação de uma lei chamada Lei Maria da Penha. Nós já trouxemos essa conversa para a escola em outros momentos, mas hoje a professora quer retomar com vocês, quer convidar vocês, as famílias de vocês, para dar uma olhadinha para esse assunto, para esse tema, né? Pensar que a Lei Maria da Penha é uma lei que veio para ajudar a sociedade a pensar um pouco qual é o lugar que a mulher tem dentro dessa dinâmica de vida e de trabalho, e trazer também uma certa justiça, né, em relação a algumas questões que no decorrer da história foram fazendo com que a mulher passasse por situações de sofrimento, de conflitos, de violência, tanto física como psicológica, emocional, né? Aquilo que a gente chama de violência verbal, de ouvir coisas que denigrem a imagem da mulher, da pessoa, né? E então a Lei Maria da Penha, ela vem atender um pouco essa necessidade de se fazer justiça em relação aos agressores, né? Em relação a aqueles que por acharem que eram ou que são superiores, se sentiam ou se sentem no direito de agredir, de bater, de machucar, né? E até, infelizmente, de matar. Então, a Lei Maria da Penha tem esse propósito, né? De punir, de punir o agressor e de oferecer uma certa proteção à mulher. Então, por isso a professora quis começar a aula desta data, desse dia de hoje, trazendo um pouquinho essa lembrança, essa reflexão, e que vocês sejam motivados a conhecer um pouco mais sobre essa lei e os desejos de que ela fique para nós só em termos de conhecimento, né, de estudo da nossa história, e que cada vez menos ela precise ser aplicada nas realidades das nossas comunidades, das nossas famílias, tá bom? Continuando a nossa aula, depois dessa reflexão, eu quero lembrar vocês um pouco sobre as cantigas de roda, sobre aquilo que a gente canta enquanto brinca, né? É chamada de música infantil folclórica, é chamada de cantiga de roda, é chamada de brincadeira de roda, enfim, vários nomes nós vamos encontrar. Mas o importante é que a gente saiba que essas músicas, essas cantigas, elas fazem parte da história, né? Por isso é chamada de folclórica, porque o tempo vai passando e elas continuam aí presentes, né? Os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, né? Nossos irmãos, a gente fala de algumas cantigas e é muito comum que as pessoas conheçam. A gente trabalha na escola, né? Desde a educação infantil, as cantigas de rodas, umas são mais comuns no Brasil inteiro, outras são conhecidas mais numa região, menos em outra, mas é importante a gente saber que elas existem, e o interessante é que muitas delas não se sabe quem foi que criou, não conhece o compositor, né? Nós já sabemos que compositor é a pessoa que compõe a música,
a letra de uma canção, né? E muitas das nossas canções populares, do folclore, as cantigas de roda principalmente, nós não temos conhecimento quem são os compositores. Ciranda Cirandinha, por exemplo, né? Atirei o pau no gato. A gente sabe que elas foram criadas para que as pessoas cantassem e se divertissem dentro daquele momento que aquelas pessoas viviam, mas a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas. E hoje a nossa atividade, e prestem bastante atenção, porque essa atividade é a atividade de registro que vocês terão que fazer. Primeiro vocês vão ouvir um áudio, é um áudio, tá? O que é um áudio? Vocês vão ouvir, não tem imagem. Então, vocês vão ouvir essa peça que foi tocada por um instrumentista. Ele vai tocar no violão, pontilhar 10 cantigas. 10. Todas elas são cantigas que nós conhecemos, tá? E a partir dessas cantigas que vocês vão ouvir, vocês vão precisar identificar quais são as cantigas que ele está tocando. Ele não fala, ele não canta, ele não diz o nome das cantigas, ele apenas vai pontilhar elas no violão, vai fazer a melodia. Então, essa atividade é uma atividade para exercitar a nossa atenção e a nossa concentração, a audição, né? Estar bem atento àquilo que vocês estão ouvindo para identificar cada uma das canções, tá? E aí depois lá na aula escrita, está explicadinho o que cada turma vai fazer, tá? Cada turma tem uma atividade diferenciada para ser feita a respeito desse áudio. Então, precisa bastante atenção, daí vocês vão registrar lá no caderno de vocês, com data, tudo certinho, conforme a professora colocou lá na aula, tá bom? Depois, nós vamos ver um pouco sobre a linguagem teatro. Nós já sabemos que na disciplina de arte, nós trabalhamos 4 linguagens. Vamos ver quem lembra quais são as linguagens. Tem a música, tem a dança, tem as artes visuais e tem o teatro. Dentro do teatro, tem várias formas de manifestação, né? Na linguagem teatro. Existe o teatro de sombra, que a gente já conversou. Existe o teatro de bonecos, as marionetes, existem os fantoches, os dedoches, né? E nós vamos conhecer uma peça diferente hoje, diferente daquelas que a gente já conhecia, já trabalhou, né? Pode ser que alguém já conheça. Que nós vamos trabalhar com o teatro de mímica, tá? Nós vamos conhecer hoje um especialista nesse assunto. A professora deixou a biografia dele lá na aula escrita também, para vocês lerem, para vocês conhecerem. E também quero lembrar vocês, e para quem não sabe ficar sabendo, que o símbolo da linguagem teatro, do artista do teatro, é a máscara. Geralmente são 2 máscaras colocadas uma do ladinho da outra, que está lá na aula, e vocês vão ver na sequência do vídeo também. Então, por que as máscaras? E aí é importante a gente pensar no papel da mulher na história também, nesse sentido. Os registros dizem que lá no começo da história, antes de Cristo ainda, já existia o teatro. As pessoas já faziam as peças de teatro. Só que
as mulheres não podiam, não eram autorizadas a participar. Olha só como tem a ver com aquela questão que a gente discutiu lá na história do Mozart, lembra? Que a irmã dele, a Nandel, não podia estar nos palcos. Estão lembrados disso, né? A sociedade não permitia, a lei da época não dizia que o lugar de mulher não era fazendo arte no teatro, dando show, se mostrando. Tinha que ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, cozinhando, né? As solteiras tinham que se preparar para casar, aprender a costurar, aprender a limpar a casa, aprender a fazer comida. Lembram disso? Então, e agora, estudando sobre o teatro, de novo a gente percebe algo semelhante. Então, as máscaras, elas eram usadas para várias questões lá da arte, dos personagens, né? Para mudar o personagem. Às vezes o mesmo ator fazia 2 papéis diferentes, ele trocava só a máscara. Mas também, por conta das mulheres não poderem estar no palco, os homens usavam máscaras com aspectos, características femininas, né? Para fazer de conta que era a mulher que estava representando, mas de fato era um ator, era um homem. Então, tem mais informações lá na aula também para vocês sobre isso. Na peça que vocês vão assistir, o artista, ele não está com uma máscara, mas ele está com o rosto pintado, ele trabalha uma mímica, ele vai interpretando um poema que fala sobre arte. Então, enquanto o poema está sendo declamado, ele vai gesticulando e expressando o sentido do poema que está sendo declamado na voz que está lá no vídeo. Então, crianças, é mais ou menos isso, né, que a gente vai ver nessa aula de hoje. Eu espero que vocês se dediquem, prestem muita atenção e façam a atividade de registro, tirem a foto e mandem para a professora para valer a presença de vocês nessa aula. Outra coisa, vocês precisam tirar a foto com o caderno na mão, tá? Então, vocês vão pegar o caderno com a atividade, pode ser colocada assim, ó, como a professora tá mostrando aqui, ó. E aí, precisa também que vocês coloquem o nome e a turma bem legível, porque a professora não conhece por nome todas as crianças, até porque tem coleguinhas que vieram depois que as aulas começaram a ser nesse formato assim, remotas, né, que a gente diz, e a gente não teve a oportunidade de conhecer todas as pessoas pessoalmente. Muitos a professora sabe quem são porque já eram alunos da escola, tá bom? Então, caprichem lá e a gente se vê mais tarde. Então, pessoal, como a professora disse, as 10 músicas, olha o nosso violeiro aí, né, com as nossas cantigas, as máscaras representando o teatro, dentro daquilo que a gente conversou, as 2 máscaras, a nossa atividade e um carinho da professora.